Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la Bom dia a bienvenida todos e a este todas. webinar Cerrando Gostaríamos de Brechas con dar-lhes Salud as Digital, boas-vindas Historias de a este América Latina y el webinário, Caribe que muestran el Preenchendo camino. Lacunas com Saúde Digital, Este histórias es da un América webinar Latina e Caribe coorganizado que junto a mostram o la caminho. Organización Este é Panamericana um de la Salud, webinário que es nuestro organizado com a aliado Organização estratégico en temas de salud Pan-Americana da digital. Saúde, nosso parceiro Primero estratégico me em saúde presento. digital. Soy Luis Primeiro, gostaria de Tejerina, me soy un apresentar. Meu especialista nome líder é en el Luiz Banco Terrerina, Interamericano de especialista Desarrollo, líder y hoy los no estaré Banco acompañando como Interamericano de moderador del webinar. Desenvolvimento e hoje vou Muchas gracias a agir todos como y todas por moderador do sumarse. webinar. Muito obrigado por se Antes de associarem comenzar, unos a nós. minutitos técnicos. Antes de começar, Para algumas variar, vamos a contar orientações con técnicas. interpretación en Vamos ter al interpretação español, inglés y em portugués. espanhol, inglês e Ustedes pueden português. seleccionar Podem su selecionar idioma o, con el o icono idioma de del sua globo en la parte de preferência abajo através de la do ícone pantalla. do globo na parte de Y baixo también da vamos a tela. tener E também habilitada la vamos función de preguntas y habilitar respuestas para que puedan a enviarnos preguntas função de por perguntas e texto. respostas para que possam Eh, compartilhar y comentários e perguntas. para entender un poco la dinámica, les cuento cómo Para vamos a entender um pouco organizarnos. melhor a dinâmica do Antes de comenzar, webinário, vamos a antes de contar con unas começar, palabras vamos de contar com los algumas representantes palavras de BID y introdutórias dos OPS. representantes Y do después BID e vamos a da escuchar OPAS. Em historias, seguida, vamos tres ouvir historias de una de las três ciudades de México, histórias, una uma de da Cidade do Surinam México, uma do y otra de las Suriname e Bahamas. outra das Bahamas. Serán presentaciones Serão breves para podermos apresentações breves contar para con un espacio de podermos preguntas y contar com respuestas espaço de perguntas e y así respostas poder aprender un poco más e de poder las aprender um experiencias pouco que mais com tuviéramos los as tres países. experiências dos três países. Entonces, para no quitar más tiempo y para comenzar, Para começar, voy a vou comenzar dando la palabra a começar dando a palavra, nuestro em nuevo primeiro jefe de la lugar, División a Javier de Guzmán, Salud, chefe da Javier Divisão de Guzmán, Saúde. Javier que Guzmán nos va a dar algunas palabras para vai comenzar proferir la bienvenida. algumas palavras para começar o Javier, seminário. adelante. Adiante, Javier. Bem-vindos e bem-vindas. Como disse Luiz, este é um seminário do banco, juntamente com a Organização Pan-Americana de Saúde. Y es para mí un placer ver realmente. Hay mucho ruido, me dice. ¿Me oyen bien? Infelizmente, ouvimos muito ruído Creo de que ahora sí. fundo. Creo que el problema es que sí es un sitio ruidoso. Bueno, yo solamente quiero saludarlos. Tenemos Só gostaria de cumprimentar todos os países da região que estão avançando com a saúde Adelante, digital. Marcelo. Marcelo, se você quiser Vamos adelante começar, con por favor. Marcelo de Agostino de la OPS, que nos va a dar algunas palabras. Marcelo é o representante da Sí, OPAS muchas que vai gracias proferir Luis, algumas muchas palavras. gracias Muito Javier obrigado, Luiz, muito obrigado, por Javier, organizar Mercedes, por evento. Es un organizar placer este para evento. nosotros É seguir um grande avanzando prazer para nós continuar en este avançando trabajo conjunto que tenemos neste trabalho entre el BID conjunto que temos y la entre o Organización BID e a Panamericana de Organização Salud en el mundo Pan-Americana de de salud Saúde, digital, transformación com digital, relação à sistemas de saúde información. digital, sistemas de Hoy informação. nos queríamos Hoje, concentrar gostaríamos de nos concentrar más que en el qué, en el cómo y en el mais do impacto que que no que, tienen e los no proyectos, y como, por o eso es una impacto alegría que también isso tem poder nos anunciar que vamos a projetos e, compartir portanto, é uma grande experiencias alegria de anunciar que vamos México, de compartilhar Surinam y de experiências do Bahamas. Son México, países con los que Suriname e trabajamos Bahamas, muy de cerca países com y que países que han trabalhamos muito de trabajado desde el perto inicio de e de esta países que trabalharam desde o iniciativa que começo estamos trabajando nesta juntos prácticamente desde el iniciativa, año 2016, si praticamente mal no desde recuerdo, 2016, y se não que me hoy engano, se ha oficializado inclusive con e acuerdos hoje formales entre el vai BID y la se OPS, formalizar com um acordo formal en entre el o BID marco de un e a proyecto OPAS, mayor que no tenemos quadro de um juntos, que es la projeto maior que implementación temos de la juntos, que é a autopista implantação panamericana da de salud digital. autopista Entonces, ou da para nosotros siempre es rodovia un gusto pan-americana para a saúde no digital. solamente compartir Então, esta é um grande actividad, prazer não sino todo apenas lo que es la compartilhar essas relación experiências, OPS con el como BID. também a Y en este relação sentido entre a también quería OPAS e o expresar en nombre BID. de la E OPS também muchos gostaria éxitos de a Javier Guzmán desejar en este muito nuevo rol sucesso a y Javier que Guzmán acompañar neste toda outro esta sociedad que papel tenemos entre la OPS y el BID. que Y con esto le devuelvo la vai palabra para que desempenhar na sigamos con parceria entre a con OPAS el e o evento. BID. Muchas E gracias com Luis y isso muchas vamos gracias y prosseguir com o éxitos evento. Javier en la Muito gestión. obrigado, Luiz e Javier, e muito sucesso a todos. espero que ahora sí me escuchen mejor. Obrigado. Espero que estejam me ouvindo melhor.
Eu dizia que sou chefe da divisão de saúde, nutrição e população, e a região avançou muito em termos da saúde digital. E há duas coisas fundamentais neste progresso. Em primeiro lugar, a colaboração com a OPAS, que é uma colaboração de vários anos, onde os países nos veem como uma frente única, o que é muito positivo. Em segundo lugar, há um plano, há uma estratégia, uma missão de longo prazo. E isso é interessante porque vemos como os países nos chegam perguntando, não chegam perguntando pelo sistema A, o sistema B, e sim, os países, 15 deles, têm uma rota para a transformação digital. E isso é muito poderoso, porque basicamente faz com que tenhamos uma visão de longo prazo. Uma das coisas fundamentais que você mencionou, Marcelo, é que este é apenas o começo, e a ideia agora é termos uma estrada pan-americana, ou seja, comunicação entre os países e dentro dos países em todo o continente. Isso me emociona muito e me parece que é maravilhoso que tenhamos o BID nos financiando. 14 países já disseram que vão participar, mas esperamos que sejam muitos mais, com sucessos tangíveis. As histórias que vamos ouvir hoje nos mostram por que nós fazemos isso, como se consegue progresso, sucesso, e eu estou convencido de que tenhamos uma excelente conversa. Luiz, Muchísimas gracias passo-lhe a palavra. Muito obrigado a ambos. Qué bueno que se ve el trabajo conjunto y la unidad que Que tenemos. bom que se vê o Para trabalho entrar en conjunto na materia, unidade que quería temos. presentarles Para a la doctora entrar no Jacqueline assunto, Velasco eu gostaria de Romero, lhes es médica del apresentar CIMS y a está servicios de doutora salud pública de la Jaqueline Ciudad de México. Velasco Y la doctora Velasco nos va a Romero, contar e a acerca de un doutora proyecto Velasco piloto vai que se nos hizo falar de um del projeto TLCN piloto desarrollado en la de Ciudad de saúde México. digital levado a cabo na Jacqueline, cidade do México. te invito a compartir Jaqueline pantalla y contarnos de tu vai experiencia. compartilhar Adelante. sua tela e vai contar sobre sua experiência. Jacqueline, no te escuchamos, estás Jaqueline, não a ouvimos. Ahora sí. Agora sim. Gracias. Médico Bom dia do para Instituto todos. de Medicina e de Bem-Estar Como já se Social ha da mencionado, mi nombre Cidade es do Jacqueline México. Velasco Romero. Meu nome é Soy Jaqueline médica de primer Velasco Romero, contacto de la Unidad sou de Salud médica de primeiro Xochimilco, Más contato Bienestar, Ciudad de de México. Xochimilco, Agradezco na a los Cidade do México. organizadores la Gostaria de invitación a este agradecer aos webinar. organizadores pelo convite a este webinar. Inicio con un breve panorama Gostaria de epidemiológico de la diabetes en começar la com Ciudad de um México, breve la cual panorama contaba con una epidemiológico población de do 9 millones de diabetes habitantes que para el na Cidade do 2023, México, que tinha con una 23 prevalencia milhões de habitantes em de 2023, com uma diabetes prevalência mellitus de de diabetes 12.6%, mellitus de consolidándose 12,6%, como la segunda causa de consolidando como a mortalidad segunda general. causa de Por mortalidade lo geral. consiguiente, existen Por los servicios de conseguinte, salud existem pública os serviços una de alta saúde demanda en el pública, servicio por uma parte alta de las personas que demanda padecen esta por enfermedad, parte das pessoas que padecem desta enfermidade. con la intención de brindar Com a una atención intenção más de oportuna a prestar estas personas. atenção mais El año pasado cuidadosas ou se cuidados implementó el maiores a programa essas piloto pessoas, de no ano passado telemedicina, implantamos um programa proyecto piloto de planeado desde telemedicina, 2023 projeto y planejado desde efectuado del mes de 2023 mayo e a julio efetuado de do mês de 2024, maio a con la julho de participación del doctor 2024, Oscar com a Suárez, participação do médico Dr. integrista Oscar del Hospital Soares, General de o Pijineco, médico y una integralista servidora do en la unidad de hospital e salud. uma servidora da unidade de La saúde. teleconsulta se realizó por As videollamada teleconsultas se en esta realizavam por unidad, sin telechamadas requerir nesta que el unidade, paciente sem acudiera a un exigir que o segundo nivel de paciente atención, fosse con ou previo tivesse um envío de segundo sus auxiliares nível de de diagnóstico, cuidado. es decir, su Ou biometría seja, hemática, su química sanguínea, havia examen a general de química orina, sanguínea, exame de electrocardiograma, urina, su teleradiografía de tórax. eletrocardiograma e A radiografia través de de la tórax. plataforma MIDO, Através da se plataforma realizaba una MIDO, triage y realizava-se agendamiento de la uma cita del triagem paciente, e um agendamento de tal para a manera que consulta en do la paciente, teleconsulta de se tal maneira que complementara a únicamente la información teleconsulta requerida por el especialista, completasse
fornece es decir, que el interrogatorio o as la investigación informações física, exigidas pelos permitiendo integrar especialistas, diagnósticos y planes de tratamiento. permitindo integrar diagnósticos e planos de tratamento. La teleconsulta A permitía la interacción teleconsulta dinámica permitia a del interação especialista, del dinâmica entre o médico de primer especialista, contacto o y del médico de paciente primeiro contato e do en un ámbito paciente, de confianza y empatía. num ambiente de En un confiança e inicio fue empatia. poco usual No la início presencia foi virtual pouco del usual a especialista. presença Sin embargo, virtual do tuvo un efecto especialista, no potenciador del entanto, teve compromiso a un um mayor apego efeito al tratamiento farmacológico potencializador, y a los cambios en el a estilo de maior vida, con la cumprimento finalidad de do mantenerse tratamento en control de la farmacológico enfermedad e y evitar mudanças de estilo de complicaciones a vida para corto y manter o largo controle plazo. da doença e evitar complicações de curto e longo Para prazo. mí, la experiencia Para personal y mim, profesional a fue un experiência parteaguas en la profissional e práctica pessoal médica, foi ya que me permitió divisor de adoptar águas, porque una me visión permitiu adotar uma integral visão y más completa del integral e mais paciente, completa lo do cual me paciente, permite o un que me mejor abordaje permite uma melhor terapéutico de abordagem mayor alcance, terapêutica de maior sumando nuevos alcance, conocimientos en cuanto a la somando terapia novos farmacológica, conhecimentos em ampliando termos la de gama de terapia tratamientos farmacológica, que en ampliando monoterapia a o en gama combinación de tratamentos, de permiten un mejor monoterapias control ou em de este tipo de combinação. pacientes Tudo isso en un permite o periodo melhor corto de controle tiempo. desse tipo de pacientes Con num gran curto período de satisfacción tempo. les Com grande satisfação, comparto, gostaria que de actualmente compartilhar la mayoría de que los atualmente a pacientes maioria dos participantes en el pacientes proyecto han participantes do logrado projeto mantenerse en metas de conseguiram tratamiento de la manter enfermedad y se no continúan tratamento da acudiendo doença mensualmente e a sus citas de continuam control en la unidad de salud. frequentando as consultas de controle Concluyo na unidade diciendo que de cuando cada saúde. paciente que es Quando cada atendido en esta paciente é modalidad atendido nessa logra mantenerse modalidade, en metas de conseguem tratamiento, manter-se as tiene un metas do impacto real y tratamento com um palpable en la impacto salud real e pública del país, palpável na saúde evitando la pública do saturación país, hospitalaria por evitando complicaciones agudas, saturação crónicas, hospitalar por diálisis complicações agudas, y otros crônicas, procedimientos de diálises altos e costos a outros los servicios de procedimentos de salud altos día custos con día. aos serviços de saúde. Agradezco al Banco Interamericano de Agradeço ao Desarrollo y a Banco la Organización Interamericano de Panamericana de la Desenvolvimento e à Salud Organização la Pan-Americana oportunidad de de Saúde compartir con pela ustedes oportunidade de esta experiencia compartilhar tan com os senhores enriquecedora, esta experiência con la tão cual el día de enriquecedora, hoy com a qual represento orgullosamente a mi hoje país, mi represento querido México. orgulhosamente meu país, Gracias. meu querido México. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Jacqueline. Muito obrigado, Jacqueline. No se olviden que Não se esqueçam preguntas acerca de la que as intervención pueden dejarlas sobre a en la intervenção ventana podem ser de feitas preguntas-respuestas. na sessão de perguntas e Y ahora vamos a respostas. pasar a E una agora vamos segunda passar experiencia, a uma que es segunda la experiencia experiência, de que é a Surinam. Y experiência para do esto vamos a dar la Suriname. palabra a Para Richard isso, vamos Mendes, passar a palavra a que Richard es el líder Mendes, de que é o líder IS4H. de IS4H es IS4H. una iniciativa que fue liderada por IS4H OPS y é que uma ha iniciativa ayudado liderada pela a OPAS, desarrollar e implementar ajudando os estrategias de salud países digital. a adotar Y estratégias de saúde digital. Richard nos va a contar E o un poco Richard acerca vai de nos cómo fue el caso de contar Suriname en la implementación sobre o de caso do IS4H. Suriname e Richard, a adelante. implantação de IS4H. Richard, com a palavra. Good morning, afternoon, everybody. My name is Bom Richard Mendes. dia, I'll boa be tarde. representing the Meu Ministry nome é of Richard Suriname Mendes. Eu on the topic of the digital mortality and represento registration system. o It's Suriname one component that is very close to na me. liderança desse projeto de saúde I will digital just jump right IS4H. in. Eu Mortality vou data is passar very rapidamente. important Os for dados the sobre a ministry. mortalidade são muito Basically, it importantes para o encompasses Ministério de guides health Saúde, priorities, but also exposes certain bancos e burdens of outros. disease. Também é bom Measure conhecermos as specific cargas das impact interface. doenças e So without poder accurate mortality data, delinear health policies can intervenções become reactive instead of strategic. pontuais. Assim, sem dados sobre a mortalidade, Looking ficamos at sem um this elemento estratégico part, we have importante. a serious issue in Suriname, where for the Há last um 10 problema, years, houve um we had problema sério no no official Suriname mortality nos statistics on últimos it. 10 anos. Não tínhamos It wasn't the case that estatísticas we oficiais sobre a didn't collect mortalidade. mortality data, Nós não but the issue coletávamos was dados that sobre a the mortalidade quality of the data e, was além very disso, low when it was a being qualidade made dos at the dados era time. muito So má the quando interpretation of havia the a data coleta. was Assim, very a hard because there interpretação was no dos dados standardized era muito classification, difícil, and the porque reporting não havia uma practices were classificação very poor. adequada So e as we práticas eram discussed it subótimas. within the Assim, Ministry of Health debatemos com o and decided Ministério da to Saúde e standardize decidimos this approach. padronizar esta On the abordagem. slide, you see on No the left slide side do the lado manner that esquerdo, we vocês registered veem mortality previous. So you como era see that it was eram a registrados os paper-based óbitos form like anteriormente. from Era um 1956, formulário so em it didn't papel change until now. que começou em And by doing 1956 e it não tinha on a mudado paper-based até o form, most momento. of the physicians would just E, say the cause of death
Nós simplesmente colocávamos a causa do óbito e só. Não havia as causas, por exemplo, doenças subjacentes, etc. Agora nós temos um sistema digital que guia o médico para registrar certidões de óbito, de acordo com as diretrizes da IS4H. Então, aí nós temos a demografia, os eventos que levaram ao óbito, por exemplo, doenças concomitantes e outros dados médicos. Uma das partes mais importantes é que nós incluímos também uma certidão de óbito mais completa, a causa de mortes registrada de acordo com o IS4H. Olhando o registro de mortalidade e de óbitos, há duas formas utilizadas por os médicos. Um formulário que continha a demografia do paciente, o formulário C, que continha informações de saúde. Ambos eram dados aos familiares do falecido e para o registro civil, que proporcionava uma certidão de óbito. Por outro lado, o formulário C também era enviado a agências de saúde pública para que estes dados fossem inseridos numa ferramenta de análise. Os dados eram limpos e analisados. Então, passando de um sistema de papel ao sistema digital, muitas etapas estão sendo puladas, basicamente. Então, o registro da demografia é feito com uma ferramenta de certidão digital, é automaticamente enviada para uma agência de saúde pública e também para o registro civil. Agora, nossa parte de registro civil ainda está em construção, porque envolve vários ministérios, o Ministério do Interior, que não queria embutir ainda essa ferramenta, mas a nossa informação agora está padronizada, a informação de saúde, e é enviada para as agências de saúde pública. Sim, claro, alguns desafios com que nos deparamos quando lançamos um novo sistema. Há duas preocupações principais. Os médicos disseram que consumia mais tempo do que o sistema em papel, mas se vocês olharem, a razão pela qual consumia mais tempo é que o formulário em papel não era preenchido corretamente. Então, nós tivemos que treinar todos os médicos para preencher os certidões de óbito de maneira correta, e isso leva mais tempo do que simplesmente registrar a causa-mortes. Aí a segunda preocupação são os aspectos digitais. Embora nós o tornássemos muito inclusivos, é uma grande mudança para os médicos. Então, nós estamos treinando os médicos constantemente. E o que nós vemos agora, isso foi lançado em 1º de janeiro, e para médicos de cuidados básicos, o sistema funciona bem, mas para médicos em hospital ainda há alguns problemas. E para o futuro, nós estamos construindo isso ainda. O departamento administrativo deve poder preencher toda a informação e alocar a certidão de óbito ao médico, que pode registrar a causa-mortes. E isso é enviado de volta aos departamentos administrativos, que mandam a versão original para as agências de saúde pública. Por outro lado, o que nós também estamos tentando fazer é conectar-nos com os médicos para que o registro da causa-morte seja feito corretamente. É tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Richard. Muito interessante. Tenho algumas perguntas, mas vamos deixar para o final.
Agora vamos passar a palavra ao Dr. Philip Swan, que é diretor interino do Departamento de Saúde Pública do Ministério de Saúde e Bem-Estar das Bahamas, que vai contar sobre o modelo, que é o mesmo modelo do Suriname nas Bahamas, IS4H, e como funciona na vida diária. Dr. Swan, com a palavra. Hi, good afternoon. Can you hear me? Yeah, we can Vocês hear. me ouvem? Excellent. So, basically, I'm here to talk about, as you said, Terriers, we talk about what the Bahamas is doing Nós in vamos the falar IS4H. do que as Bahamas estão fazendo com o IS4H. Bahamas is a country with Bahamas 398,165 é um país de according to our last census. 398.165 pessoas, de acordo com o último recenseamento. Nós temos 400 mil visitas por ano aos serviços de saúde. E a cobertura cobre mais de 160 mil pessoas. A questão para nós é o que é IS4H para as Bahamas. A ideia é modernizar o sistema de saúde e é uma iniciativa tomada pelo governo com o apoio do BID e da OPAS já há 4 ou 5 anos. A ideia é focar em melhorar os serviços com plataformas, adoção de serviços digitais, troca de dados, intercâmbio de dados, etc. Então, nós melhoramos a acessibilidade dos dados aos profissionais de saúde. Eles têm os dados dos pacientes que acompanham. Fizemos a transição de prontuários em papel para o digital. O BID nos ajudou financiando esse programa de acesso. É importante para nós porque nós entendemos que, no fim das contas, a prestação de serviços de saúde tem que ser mais centrada no paciente. Um dos desafios que enfrentamos é interoperabilidade entre os sistemas legados, sistemas de imagem, com o novo sistema de prontuário eletrônico. Então, estamos fazendo isso passo a passo com algum sucesso. E, evidentemente, tudo isso nos ajuda a apoiar as prioridades nacionais de saúde com dados-chave, boa gestão de dados, informações oportunas e que nos ajudam também a treinar os nossos parceiros no uso do sistema de saúde. Eu foco na Bahamas e Bahamas EMR+, que é um sistema de prontuário eletrônico para que haja continuidade nos cuidados de saúde. Agora nós temos o relato dos dados que ajudam a tomada de decisões. Agora nós temos o processo prosindrômico, e nós temos um relatório eletrônico e nós tentamos garantir que se rastreie os custos também dos tratamentos. Quando nós debatemos com o ministro das Finanças, etc., é preciso ter uma ideia do custo dos cuidados de saúde e como nós podemos garantir que o sistema permaneça enxuto, digamos assim. Depois nós temos o CIP+, que é uma plataforma de informação. Os médicos e enfermeiras são treinados no sistema e esperamos que até o final do mês nós já tenhamos a gestão dos pacientes particulares. Basicamente, isso vai fortalecer o sistema de saúde pública.
Todos vão se beneficiar, o público, o trabalhador da saúde pública, porque garante que os dados coletados nos permitem rastrear o que está acontecendo também no ambiente, como isso impacta o que acontece com o paciente. Eu vou parar por aqui. Eu não sei se eu ainda tenho mais tempo, mas eu vou parar por aqui. Depois estou à sua disposição para responder quaisquer perguntas que possam ter. Muito Muchas obrigado. gracias, Dr. Swan. Muito obrigado, Dr. Swan. Bueno, temos Temos experiências três experiências de três países bastante distintos de três países bem de diferentes implementação em termos de experiências implantação de experiências de estamos saúde digital. capturando E algumas estamos perguntas. capturando Eu tenho algumas das algumas. perguntas, já Quisiera tenho invitar a todos algumas. a que Gostaria escriban de convidar a todos sus a escrever preguntas suas en el chat perguntas no chat y voy a ir canalizándolas poco e a vou poco. Voy a canalizando-as, vou-as agruparlas encaminhando, un poco para que puedan ser vou un poco más agrupá-las manejables. para que possam Y ser el primer grupo respondidas. creo que O va a primeiro doctora Jacqueline. grupo Vamos a hacer vai algunas para a preguntas doutora acerca Jacqueline. de la Vamos fazer implementación algumas en perguntas México. sobre a implantação no Em, México. Preguntas, creo que puedo, hay Perguntas. varias que apuntan un poco a tener un poco más detalle de lo que es lo que Bom, se hizo. vamos falar um pouco mais Una em idea de detalhe do cuántos que pacientes participaron foi del feito, uma estudio, ideia de quantos cómo, pacientes cuál es el apego participaram al do tratamiento, si es que lo estudo, sabemos, en se comparación eles aderiram ao tratamento em a comparação a uma tradicional, consulta qué tradicional, especialistas participaban que dentro especialistas del flujo, participaram também desse processo y e cuál fue el criterio qual de foi o selección de los critério de pacientes. seleção dos pacientes, ¿Cuál era el tipo de clínica? Si nos puede decir, qual o tipo de puede clínica, conocer si estaba más en zonas se rurales o você urbanas. souber, se foi em uma Em, zona rural ou y urbana. en este caso, una pregunta que creo que E uma va a pergunta tener particularidades muy urbanas. terá ¿Cuál es el mayor obstáculo particularidades para llegar mais a áreas urbanas. con Qual é o igual maior acceso obstáculo a la para chegar a tecnología áreas digital? e conectar Yo la voy a ayudar acesso para ver si no se à alarga muy mucho la tecnologia pregunta, pero que digital? comience con las Eu estarei que, aqui para con ajudar no que for las que pueda. necessário, para que não fique nenhuma pergunta de Iniciamos con la fora. primera Pode começar. pregunta. Dice, Com ¿cuántos relação à pacientes primeira participan pergunta, en el quantos pacientes estudio? participam do estudo? Tomamos una muestra de Nós 33 usamos uma pacientes. amostra de Al 33 inicio, los pacientes. No criterios de começo, os inclusión critérios de era que inclusão fueran eram os pacientes seguintes: no seriam más de 6 pacientes meses de diagnóstico de diabetes mellitus. não mais do Sin que 6 meses embargo, de al diagnóstico para poder diabetes recabar la mellitus. No muestra, entanto, ao tuvimos que ingresar coletarmos a a pacientes que amostra, ya tenían nós más tivemos tiempo que de incluir evolución. pacientes que já Esto tinham fue mais tempo de bueno al evolução. Por final isso, foi bom no porque final, fueron los pacientes que más mas foi bom no evolucionaron final, y los porque que más foram se esses os apegaron al pacientes que tratamiento. mais se beneficiaram e aderiram mais também Pues nos ayudó ao mucho en esa tratamento. parte. El Então, apego a nos ajudou tratamiento muito nessa parte. Na actualmente adesão ao sí es tratamento, mayor hoje, en la teleconsulta é maior electrónica sim na que en la teleconsulta. Foi consulta o que eu tradicional. observei ¿Por qué? do Porque que en na la consulta consulta tradicional tradicional. Porque na perdemos en cierto tradicional, momento la secuencia nós acabamos perdendo a del sequência tratamiento y el manejo que do se le está dando al paciente. tratamento, Entonces, a aquilo, os través de la cuidados ao plataforma paciente, que através da nosotros estuvimos trabajando, plataforma que fue la plataforma que Mido, nós que usamos, que é a trabajaba junto plataforma Mido. con el BID Trabalhamos y juntamente com o Fundación Carlos BID, Slim, Fundação Carlos ahí Slim. pues era mucho más fácil Então, tener el foi muito acceso mais al fácil expediente electrónico del termos paciente, acesso ir ao viendo en prontuário cada eletrônico do consulta cuál es la paciente e evolución ver em cada y consulta a ver qué es lo evolução, que sigue, ¿no? ¿Qué tenemos pendiente? né? Fazer o Y acompanhamento, o que personalizar ainda para cada faltava, paciente. personalizar para Entonces, cada eso también fue paciente. algo muy, muy Também foi satisfactorio para algo nosotros muito poder realizar satisfatório esta para nós, actividad, ¿no? podermos realizar Y essa pues yo les atividade. diría que es de todos E eu los diria pacientes também que de que todos os manejamos, pacientes que nós del 100%, tratamos, 70% de siguen 100%, acudiendo a sus 70% consultas mes a continuam mes, sim indo às ya casi va a ser un consultas a año. cada mês. Entonces, Já é ellos quase um siguen ano, acudiendo já passou quase puntualmente um a ano, sus eles citas continuam y indo pues la sim, mayoría están en pontualmente metas de tratamiento às consultas e para esta a población. maioria sim está cumprindo o La siguiente tratamento, pregunta. tratando a Con sua respecto a doença. limitaciones y Com relação, havia uma pergunta com como relação a si me acuerdo limitações. bien, los centros eran bastante, Os no en zonas centros, rurales, pelo que sino eu que eran lembro, zonas urbanas. estavam Entonces, em áreas normalmente no se urbanas, tienen não rurais, né? limitaciones de Nas áreas conectividad, por rurais tem ejemplo, mais porque están limitações de abiertos. En estos conectividade, centros, por exemplo. E ¿cuáles cree que fueron nestes las centros, limitaciones quais foram as de limitações, especialidades urbanas digamos, as del digital que particularidades, né, teníamos em aquí? centros Sí, urbanos? pues estamos en la periferia de la Nós Ciudad de estamos na México. periferia da Cidade Milpalta es do la que está un México, poco más então retirado.
estamos mais afastados. Quanto mais afastados, pior a conectividade. Mas aqui em Tinelco, felizmente, ainda conseguimos, sim, realizar a estação sem grandes problemas. A vantagem para o paciente é que ele não precisa se deslocar até um hospital. A partir daqui, recebe o atendimento da especialidade, seriam feitos os ajustes correspondentes ao tratamento, e a única coisa que eles precisam fazer é não perder essa sequência, continuar assim, participando das consultas para ver os resultados. Foi muito bom para eles também, porque eles perceberam que de fato estavam tendo um benefício e foram aderindo cada vez mais. Y acá yo estuve en la parte de selección de los centros. Estou aqui na Puedo parte de comentar que seleção dos cuando se hizo centros e posso para comentar hacer la selección se hizo que, un levantamiento para fazer a seleção, de un foi modelo feito de um madurez que fue levantamento de um levantado modelo de durante la época de maturidade, COVID. que foi Un feito ejercicio durante que a fue época da liderado por la Covid. OPS, de hecho, pero Foi entonces feito se hizo pela un OPAS, na levantamiento verdade, de los esse centros de salud levantamento de la Ciudad de dos México centros de para ver, saúde ¿no? da cidade do Cuáles México, podían ser lo olhando mejores que quais se prestaban poderiam más para ser un os ejercicio de este tipo, melhores para que um creo que es benefício un ejercicio como recomendable este. para, en E general, ¿no? algo que Ver poderíamos el recomendar el em diagnóstico y geral, não cuál es é el o nivel de madurez diagnóstico, qual o nível de de toda la universidad de centros maturidade para de ver todo o cuáles se universo de prestan más centros, para hacer una digamos, para intervención de vermos este tipo. quais seriam os mais adequados para intervenções deste tipo. Doctora, creo que de las preguntas, por lo E menos acho, pelo que las parece, preguntas que tenía, já las foram respondió todas. respondidas as primeiras perguntas Tengo que un par para chegaram. Richard. Tem uma para o Richard. Una es, Richard, ¿cuánto tiempo Richard, tomó quanto la implementación tempo de los levou a cambios? implementação das Y mudanças? una segunda que es mía, E que a es, segunda é me minha, pareció muy interesante que achei muito que interessante la versión que a a versão migrar a la parte digital, de en migrar, essa parte parte era de porque migração para la parte digital, em del parte se papel deu no porque estaba siendo llenada correctamente. aquela parte Entonces, feita em papel não estava cómo sendo fue la feita reacción corretamente. Como del foi personal de salud que a tenía reação do que pessoal de comenzar a llenar saúde, esto? que precisava, Y então, en cierta manera começar a preencher isso? se visibilizaba E, de certa que no forma, se estaba haciendo teria uma un certa llenado adecuado. visibilidade, não é? Se estariam preenchendo corretamente as informações. Okay. Answering the first question is, Bem, respondendo a primeira we pergunta, started the pilot in nós August last iniciamos year, o piloto em agosto do for ano 3 months. passado, por 3 meses, And this e approached mainly the primary physicians. basicamente And focando 60 no primary physicians atendimento already primário. Foram started 60 using the system. médicos So it took de 3 atendimento months. primário. Foram 3 meses. And after that, E depois, were, of course, some claro, technical issues that we solved. tivemos But algumas after questões that, we técnicas que started nós to start resolvemos. from January E officially então with the official iniciamos oficialmente em from 1º de 1st of janeiro, com o January, lançamento we oficial, passed a law that quando everybody foi will have aprovada a lei, to segundo a qual use the digital todos system to deveriam usar register um the sistema digital death certificate. So that's para the registrar o first part. The certificado. second Seria a primeira parte. E question a segunda concerning pergunta, how we to com notify that respeito the à forms were incorrectly a registered is the notificação training. de So erros no we've done formulário, the tivemos training os to all physicians. treinamentos para todos So os they are médicos. only Foram allowed oferecidos a to todos os be registered médicos. in the system if they Apenas underwent the poderiam training. inserir no And sistema, during entrar the no training sistema sessions, se após we found out fazerem o that the treinamento. E physicians durante as might sessões themselves said, percebemos que okay, os this is próprios something médicos, completely new. bom, viram que era algo And totalmente novo after I think the second e or third depois, training, no segundo ou we terceiro moved the training treinamento, slightly more towards how to fomos fill out focando the mais em death certificate mostrar como correctly. deveriam preencher And um it was atestado de received very óbito well. corretamente. The E issue houve uma that we had aceitação with the muito boa. training is that the A staff questão in que the tivemos com o hospitals treinamento é que is very ah, reluctant to undergo the os training. hospitais, o It's a waste of pessoal time nos consuming hospitais part, and they realmente say they're reluta, very busy, etc., etc. fala que está muito But ocupado, it's in cansado, their etc. job Mas statement that they have to register na that. declaração que eles And têm que by forcing them to do it digitally, apresentar and they can no only trabalho, access the system when they eles só underwent the podem, na training, verdade, they are forced to acessar o undergo this. sistema So após this is concluírem o basically what treinamento. we're doing, and Esse we're tem still sido o nosso undergoing processo. trainings every E 2 months. ainda temos We cursos have a que estão trainer acontecendo a cada system, 2 so every semanas. Temos hospital has their sistemas own de trainer. And for the treino para primary physicians, we treinadores. have a group of trainers Temos um that are grupo conducting this, de treinadores que of course, taken estão out of encarregados physicians themselves. desse processo. E eles próprios são médicos, Hope that claro. answers the question. Respondi a pergunta? Sí. Sim.
Una pregunta para Temos Bahamas. uma No sé si pergunta para Walter está Bahamas, me parece que tuvo que salir. La mas acho respuesta que se ele nos va a dar Michael teve que Hamilton pronto. sair. Pero la pregunta para Bahamas es, em, cuando se lanzó el A piloto pergunta para de Bahamas é: Bahamas quando Smart Plus, o piloto Smart ¿cómo ha Plus sido el foi desarrollo? lançado? Bom, ¿Cuál ha sido como la respuesta foi del personal a de sua salud evolução e pública como a la respondeu capacitación y a o la pessoal de gestión del saúde cambio? pública à capacitação e ¿Y gestão da mudança? qué Qual foi desafíos sua únicos han resposta? encontrado al Quais foram os implementar desafios un tal particulares componente digital encontrados de Smart ao Plus? implementar o componente digital do ePlus? Esperamos a que llegue la traducción. Vamos ver. Can you hear me? Yes, Michael. Está me ouvindo? Okay, Sim, brilliant. Michael. So Ótimo. apologies, everyone. Dr. Swan Desculpem, had to step away, multiple o commitments. Dr. Han teve que So sair. the substitute Eu estarei respondent, and aqui I no hope lugar that he dele. did enough job. Espero So our estar apto a experience was responder. similar to the Surinamese experience, Foi and uma people experiência are people parecida wherever de they are in the Suriname. As world. pessoas são And pessoas em one thing qualquer for lugar do certain, mundo. O que humans sabemos ao certo é tend to que os resist seres change, humanos even when resistem à they want mudança, it. mesmo quando Some querem essa resist it mudança. passively, and Então, houve some uma resist it in resistência other ways. passiva de alguns e What we found, diferente por however, parte de even outros. before Mas we o que got to the nós resistance, percebemos, até mesmo was that we antes had to de prepare enfrentarmos the resistência, personnel que in the clinic for a temos que digital preparar o pessoal na operation. clínica So what para do I uma mean by operação that? digital. O que isso When significa? we did a Quando nós survey, we recognized that fizemos a uma pesquisa, significant number of the percebemos também personnel um were not número digitally importante literate. So da, we had to address that. da equipe So we não developed tinha essa introduction to alfabetização. Por computers isso, levels 1, demos 2, and curso 3 básico de courses, computação, and níveis um, persons 2 e had 3, to either curso introdutório. take the courses and pass them, E alguns or tiveram pass the que exam if fazer they primeiro felt esse that the curso course was e fazer, not something inclusive, that they needed to do. um So teste. once they Tinham que fazer um passed teste the para ver se exams, they didn't need precisavam ou to não do it. daquele curso But if básico, not, né, then they de had to sit. computação. E And then se what não we tivessem did, os conhecimentos básicos, we deveriam fazer o selected curso. two of the smaller E clinics depois, because the best way to eat começamos an com as elephant is duas one bite clínicas at a time. menores, So we didn't try to para ir cook aos the entire poucos. Não elephant. We took tentamos two of the smaller cozinhar o clinics elefante inteiro, and fomos we por started partes. our pilot project with them E aí in iniciamos nosso February 3rd and piloto 4th em and fevereiro, launched 3 e that in 4 de Lake and fevereiro, Zambia clinics. So fizemos o taking that lançamento nas approach duas and clínicas. E assim, training the nurses separately from the capacitando as doctors, enfermeiras também we've been separadamente dos advised that there's médicos, some kind of porque nos disseram que poderia I don't know, it's a professional ter. feeling that the doctors believe Era that they bom need que os médicos special talvez attention and pensassem care. que mereciam And um we atendimento were especial, cognizant of that and específico. we acted accordingly. E por isso nós Also, seguimos essas orientações. we Assim fizemos. had E, multiple além disso, sessions with the tivemos algumas sessões clinic personnel to ensure that they were com a comfortable. equipe We showed clínica, them what to do. pra, We had practice né, runs. vimos se And tinham while conhecimentos básicos, they fizemos were algumas live, sessões práticas we were physically in e the clinic, at least 3 or 4 estávamos personnel with presentes them fisicamente na for an clínica com entire eles month. durante So um we were mês. on the ground in Estivemos the lá clinics with no them, local, na helping them clínica, junto a to eles, ajudando a actually equipe utilize the system a utilizar o and to sistema, document their concerns a and try to documentar suas address them as quickly as we preocupações, can. para So that was an important thing for them ajudá-los to sempre understand that da they melhor were maneira heard possível. Então, and esse that foi o not procedimento only were padrão. they being heard Ouvi-los and that we said, e, oh yeah, mais do we que heard you isso, and we moved along, but that ouvimos, we were actually doing something continuamos e about estávamos, their concerns. So that helped a lot. claro, And then trabalhando junto a subsequent eles, com sessions, base no we feedback deles. Em started outras with sessões, PAHO on the começamos também a Six Plus trabalhar com records, a OPA and that training is going nos on right now. registros e é So um we're doing multiple processo que está ainda systems in acontecendo. Temos parallel. diversos I hope this sistemas answers. paralelos. Espero ter respondido. Sí, muchísimas gracias. Y creo que es muy útil Muito obrigado, para muito muchos otros útil, países que están realmente, implementando para os outros sistemas países também similares. que estão implementando Voy sistemas a similares. reiniciar el ciclo Vou con una pregunta para la doctora Jacqueline. voltar aqui com uma pergunta para a doutora Doctora, Jaqueline. queríamos, alguien nos pregunta, y de hecho también me Doutora, interesa mucho temos uma saber pergunta, eu cómo se está também tenho grande pensando interesse em hacia el saber. futuro la Vocês implementación estão del pensando sobre piloto. a implementação do Vamos a, piloto para o cómo futuro? esperamos que sean las siguientes fases? Quais, ¿Qué quais tipo de serão os próximos participación esperamos passos? Que tipos de parte participação del podemos gobierno? esperar em Cómo estaría en el termos futuro de parte do la governo implementación del e piloto? do futuro da implementação do Muy piloto? bien. Bueno, hemos tenido algunos cambios Certo, bom, tivemos administrativos. algumas mudanças Sin embargo, el administrativas. proyecto se No presentó el año entanto, o pasado, projeto foi apresentado ya no con la nueva passado, administración. junto à Ellos, nova pues, administração, de ao momento no novo nos governo. dieron
Por enquanto, ainda não nos apresentaram nada seguro, mas estaremos junto a eles na mesa de trabalho pelos benefícios oferecidos ao paciente. Ao que parece, vamos trabalhar com médicos especialistas de outras unidades que já existem, MECAPA. Eles trabalham com médicos internistas, então, para que houvesse esse vínculo com eles e não com os médicos nos hospitais. Mas estamos ainda nesse processo, tem uma tentativa, Sí, nada definido bueno, por enquanto, uno de los, certo? de los elementos que ayudan Um con dos esta, elementos que etapa de ajudam transición es la com essa buena etapa de documentación transição é a boa de las documentação experiencias. das Sé que experiências. en el caso Eu sei que de no Ciudad de México caso da se cidade do hicieron esfuerzos también México, por documentar con também todo lo houve mejor esforços para posible todos los documentar da melhor procesos y forma possível toda os la implementación processos de toda justamente a para hacer implementação, estas precisamente para advocacia, ¿no? Para algo que puede ser poderem diferentes defender, administraciones. promover, não é, Voy esse a processo pasar a una entre pregunta para Sebastián, os para Richard. diferentes mandatos, Richard, governos. nos Agora pregunta uma alguien pergunta para el o tema de Richard. Temos uma interoperabilidad. pergunta sobre a questão da Tenemos un par de interoperabilidade. preguntas relacionadas con temas Temos de duas perguntas interoperabilidad sobre y sistemas interoperabilidade heredados. e sistemas herdados, Específicamente en esta sistemas quería saber legados. Eu gostaria de saber aqui cómo funciona el sistema, qué como tanta funciona interoperabilidad tiene para o sistema, qual é a comunicar interoperabilidade do elementos. sistema para Una persona poder fallece a distintos comunicar organismos del um Estado. óbito aos ¿Qué outros comunicación existe órgãos do actualmente? Estado. Que tipo de comunicação existe hoje? Okay, so we Certo. are currently in the construction Nós of a health information exchange platform. temos uma plataforma de troca de And the informações da área de EHRs of the saúde, primary physicians. So EHR, our focus dos in Suriname is on ah, primary healthcare. médicos So that's important to do know. atendimento Secondary primário. healthcare will be the Então, second phase, para o but we're secundário focusing on seria uma primary health. segunda fase. Por enquanto, So começamos, é the importante existing dizer, death com certificates essa and primeira fase effectively health com o information atendimento exchange primário. Então, are already temos implemented. esta plataforma, And the todos data eles is estarão then being conectados a ela, os shared dados são to compartilhados Silver Registry automatically com um through registro Cashport. civil de forma automática pelo And the data Cashport is being shared with e BUT, which também is the com Public Health o Agency, BUT, also through agência the Health Information Exchange pública, platform automatically. através da And then plataforma the patient that is deceased is being correspondente. the E physician, the attending physician is temos, being então, o notified médico, in their EHR system. que é So notificado pelo that's sistema EHR. still in the build process E currently. este processo, But all isso tudo the está ainda em processo de preparations, the desenvolvimento, architecture, mas certification of toda a the death estrutura e certificate, the standardized arquitetura, etc., para are termos all ali o aligned atestado de in place. óbitos, o procedimento padrão está alinhado com o projeto. Y aquí importante también E entender aqui é que en la importante também implementación, entender que a tanto de implementação, Surinam como de Bahamas, de tanto do hecho, están Suriname como utilizando Bahamas, de fato, está plataformas de intercambio de usando información, plataformas Health de Information troca de Exchange. informação, Health Information Exchange. En la siguiente pregunta tal vez nos puedes contar un poco más de eso, pero quería, Poderíamos falar mais disso nas próximas hacer una pregunta perguntas. que aplica, me parece, a los tres casos. É Y uma creo que es de pergunta mucha que se aplica relevancia aos cuando três casos e pensamos muito en relevante migración quando a pensamos sistemas em digitales. migrar, em La migração pregunta para es, sistemas digitais. A pergunta é: ¿cuál fue la qual planificación foi o planejamento eh, de mecanismos de contingencia? e Mecanismos de para contingencia mecanismos para de cualquier eventualidad, contingência, dado para que estos qualquer sistemas eventualidade, pasan a ser considerando que sistemas estes de sistemas funcionamiento crítico. serão críticos. Perdón. Desculpem, aqui, ¿Cómo se definieron los planes de contingencia habida como cuenta são de que estas definidos os plataformas pasan a ser de planos, misión crítica? uma vez que essas Entonces, plataformas entiendo que passam a son ser de cosas missão nuevas y pueden crítica. ser São coisas novas preguntas muy e nuevas, pero as perguntas também podem quería ser saber si muito pensaron novas, algo né? en esto. Mas vamos ver se vocês pensaram sobre essas questões. Alguma coisa? La pregunta es para cualquiera de A los pergunta é tres. para qualquer um dos três. Quem No sé si, quiser. doctora Jacqueline. Doutora Sí. Jacqueline? Sim, Sí, bueno, nosotros certo. tuvimos Nós el apoyo de la Fundación Carlos contamos com o Slim apoio en da todo Fundação momento. Carlos Slim Ellos o fueron los tempo que todo. estuvieron operando, pilotando Eles la cuidaram da plataforma. operação, Y fizeram um cuando piloto nosotros na teníamos algún plataforma. E contratiempo, quando pues de inmediato nos tivemos enlazábamos qualquer con ellos a través de contratempo, una mesa de entrávamos em ayuda. Un contato centro de através de ayuda uma que mesa, um buscaba en centro la de misma ajuda, plataforma imediatamente, na para mesma recibir plataforma, de manera inmediata la para respuesta. também receber a Sí resposta de tuvimos forma algunas imediata. fallas de Então, sim, conectividad tivemos algumas en falhas de conectividade
de, bom, sei também de agendamento de pacientes, mas tudo foi resolvido através deste centro de ajuda, de Michael, apoio. Richard, Michael, Richard, planes de contingencia, algo que nos planos de quieran comentar. contingência, alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Sure, Louis. Sim, Well, certo, we had claro, Luiz. Nós major issues, not tivemos small grandes ones. So, problemas, for não example, when we foram started poucos nem rolling out pequenos. Quando começamos a our electronic implementar health records, we o were prontuário going with eletrônico, a nós commercial solution, and then we got a Ministry of usamos uma Defense to see that desist. uma So solução this is comercial. after we had already trained E our trainers vimos and que started tivemos, working na in the field verdade, with the que clinics. treinar os So treinadores, then we começar a had trabalhar to com as clínicas, press the stop button, mas aí huddle, tivemos que fazer uma brainstorm, pausa, fazer um and brainstorming come out of the gates flying again. e So what we did, retomar. knowing the E procurement fizemos process would o take some seguinte: time and sabíamos que o time was processo not de on compra our seria side, we demorado e went não open tínhamos muito source tempo, por and we isso usamos customized open uma EMR, fonte which we aberta, um now código have aberto. branded BEMR Customizamos o Bahamas MR. EMR Plus, Usamos na which is Bahamas what we have o rolled out in the EMR clinics. Plus, foi o que Also, nós we usamos had nas built clínicas. an Além appointment disso, scheduler to work with nós the criamos ali uma commercial solution agenda because the para EMR solution marcação de appointment consultas. scheduler Usamos was uma too solução expensive. comercial, que But with era the BEMR muito solution, cara, mas com a the solução scheduler Beamer, is also in the solution, so esse we're using that. agendamento também And era we're parte da now solução e foi o que integrating nós it adotamos. with Agora the estamos existing integrando government tudo billing com application, a aplicação de and we're cobrança já expected to atual roll do that out governo, e isso tudo deve in ser a few weeks, implementado all dentro being de well, poucas in May. semanas, So em that's maio. one example of Este é we um exemplo pivot based on de, unexpected por exemplo, issues. um momento de termos que parar para Richard? mudar algumas Also coisas e exactly the retomar. same E o thing Richard, as Michael também foi explained. muito We parecido ao que o initially Michael went explicou. with a commercial EHR Nós system, inicialmente at usamos least o the sistema procurement system. ERR comercial, That pelo took menos para a parte de almost compras, that took almost a year with all the e o planning processo and durou um ano, o discussions and everything. planejamento, But as after that discussões, year in the first e phase, we had depois to dessa pivot primeira because fase we saw tivemos that the que mudar, commercial porque percebemos solutions que a were solução too comercial expensive, had no era cara sustainability, demais, não era the sustentável, support wasn't there. So we então also are não seria pivoted towards ideal. open source system. Também mudamos para um And sistema I think aberto, that's one of the e este critical elements that foi um dos facilitated elementos this críticos que aspect. permitiram que nós Specifically on the death certificate prosseguíssemos. Com part, relação a we had certificado de support óbito, from different teams contamos in com o case apoio de we had to roll it diversas equipes through a commercial ao company, longo do a processo, local porque commercial também company, so they can começamos provide com technical empresas support. comerciais locais However, for us que it was very nos davam important, toda obviously, that assistência, we have access on mas a call nossa equipe também deveria to ter provide the acesso support a ourselves. qualquer So momento para poder besides se ajudar, né? administration, also the eGov Para que team nós is trained pudéssemos nos ajudar for entre nós. E support todos and recebemos treinamento just some technical para esse issues tipo de atendimento to solve them técnico, as soon suporte as técnico, if needed. para estarmos preparados para responder o mais rápido Muchísimas possível. gracias. Muito obrigado. Yo estuve un poco involucrado en la época Eu também participei um cuando pouco, me Bahamas pasó envolvi esto. no caso Y das una de las, Bahamas quando isso aconteceu e em, estava também envolvido. una de las cosas que nosotros decimos es, Uma das coisas que está nós perfecto tener un plan y percebemos é necesario que tener un plan, pero estava también muito es bem bueno ter um saber plano, mas adaptarse é y sempre en el lenguaje que usamos, cambiar la rueda de bom eventos também termos a constantemente. Y creo flexibilidade que para esto mudar que nos as cuenta coisas Michael com o veículo em evidencia un movimento. poco de esto. E os relatos do Doctora Michael e do Jacqueline, Richard falaram justamente me disso. voy Doutora con una Jaqueline, pregunta que nos llega. temos uma ¿Nos puede pergunta contar, aqui. en tu Poderia opinión, nos contar, na sua cuáles son los opinião, beneficios, los quais más são importantes beneficios para los os pacientes? Desde el punto benefícios de vista del mais paciente, importantes para os pacientes? Do ponto de vista do cómo ve que cambia paciente, la vida? como é que isso muda a vida Pues hay deles? beneficios a todo nivel, Certo? tanto a Existem nivel benefícios em económico, todos os porque ellos níveis. no No tienen nível que gastar econômico, para porque desplazarse eles não a un precisam, não hospital. terão gastos com deslocamento até También um el hospital. ir acompañados de algún Também familiar, que a terão, algunos se les não dificulta precisarão mucho, sobre ir todo a com um los adultos familiar, com uma mayores, acompanhante. É muito porque la familia difícil no trabaja o caso de algunas otras idosos situaciones. que não Entonces, conseguem encontrar um pues en acompanhante, la a família teleconsulta trabalha. era más Na fácil que ellos teleconsulta acudieran
realmente mais fácil que eles participassem, não precisariam nem de um acompanhante. Em muitos casos, este foi outro benefício, outra vantagem. Também aderência ao tratamento, adesão e o tratamento, que é também muito integral, completo. Avaliamos o paciente da cabeça aos pés e vamos acompanhando isso em todas as atividades e interações. Como eu disse, isso motiva muitos pacientes que enxergam os resultados e aumenta, sim, a aderência ao tratamento e as consultas, a confiança também, a relação que é construída com o médico especialista foi algo muito bom. No começo, era difícil ver o especialista, né, de forma digital, virtual, mas pouco a pouco os pacientes foram se adaptando até que ganharam confiança realmente, era como se estivessem La frente otra a pregunta de frente. seguimiento E uma me pergunta interesa aqui mucho. que também chegou sobre isso, que ¿Usted eu gostaria notó de algún fazer. nivel de dificultad de A los senhora pacientes notou algum que se nível de hicieron? dificuldade dos pacientes? ¿Tuvieron, Ah, sé que es difícil porque no eu sei que estuvo é con ellos difícil cuando ellos porque trataban, pero não ¿se estavam notó algo juntos de durante o dificultad en el tratamento, uso de mas herramientas observou alguma digitales? dificuldade no uso No de sé, que ferramentas digitais no sabían cómo por usar parte bonito. deles, ¿Qué vieron de que eso? talvez não soubessem como usar? Sim, justamente com os idosos, porque de fato eles voltavam para mim, eles olhavam para mim, eu falava, não, o especialista está aqui, fale com ele está aqui na tela. Se tiver qualquer dúvida, bom, pergunte, fale tudo o que passar pela cabeça naquele momento. Isso teve que mudar, mas em uma ou duas sessões já foi resolvido e não houve mais problema. Perfecto. Yo creo que nos va a quedar Perfeito. tiempo para unas dos preguntas más. Acho que temos Voy tempo a para mais duas tratar de ser perguntas. certera. Vou Ah, tentar escolher. Sim, esta, de hecho, temos la uma comparto mucho. Tanto, esta es para também que Bahamas y acho para muito importante. Suriname. Essa é para Bahamas e Suriname. Ustedes hicieron un cambio de Vocês soluciones propietarias a código abierto. fizeram ajustes, Y mudaram de esto, soluções en proprietárias para ambos código casos, el aberto. Nos dois argumento fue casos, o argumento foi costos y sostenibilidad. o custo, a Sin sustentabilidade. embargo, No entanto, cuando uno opta por esto, tiene que ao pensar en optar por desarrollar la isso, é capacidad preciso interna, pensar em porque desenvolver si no hace capacidade la interna, empresa porque aquilo privada, que uma empresa tiene que hacerlo privada uno. não fizer, Entonces, nós ¿nos deveremos pueden contar fazer. un poco? Poderiam Si quieres, Michael, contar te um prendiste la cámara pouco, primero, comienzas talvez tú. Michael pode ¿Cuál ha começar, sido possa el desafío? começar. ¿Qué están Qual planificando foi o en términos de desafio? O recursos que vocês humanos? estão ¿Cómo se van planejando em a termos de recursos preparar humanos? Como vocês para darle irão de se mantenimiento y preparar para seguimiento a estas soluciones? que essas soluções tenham continuidade? Well, probably to answer Bem, that question, I should best eu begin at deveria the talvez beginning. começar pelo When começo, I para was on responder essa boarded, I was pergunta. on boarded at the same time Quando as our eu information comecei a technology me envolver ICT specialist. no The projeto, first thing eu we vim did para was to apoiar o draft the especialista TORs de for the TIC. A other primeira coisa que 18 fizemos persons foi who were levar esse currently TOR a para as part of outras the 18 boarded pessoas que facility. eram So we have parte a very small do software development team, HR. persons in all, Eu, including então, the trabalhei ICT com equipe specialist. de And desenvolvimento, especialista em as I said TIC before, we had e developed our outros. E nós own appointment desenvolvemos scheduling application. o nosso So próximo, a did we nossa onboard these próprio persons? We aplicativo de onboarded a agendamento. small development Quem mais team. We have chamamos? 4 Uma equipe de trainers. We desenvolvimento, have business 4 analysts. We treinadores, have a analistas de negócios, communication temos slash technical writer. um We have especialista em comunicação persons e who programação, temos as we pessoas call them que implementation nós specialists. chamamos de So they especialistas em do support help implementação, desk type eles nos dão operations. So toda a we assistência durante as had operações, envisioned that we e would nós então want to planejamos have que some seria amount of importante continuity. So we ter would not essa want just continuidade para pure todos, não solutions. apenas Because once the comprar vendors go soluções. away, Porque then the quando o support goes fornecedor não away está mais unless you have disponível, the support agreements, which o tend to suporte be também fairly não estará expensive. mais So disponível, from a the menos que get-go, we wanted to tenhamos have people immersed acordos de in mais the longo prazo que são solution muito caros. who Por isso, are quisemos que a Bahamians equipe toda living realmente in the Bahamas, ah, that the ministry could fosse das support Bahamas, if it so fosse chose uma to do. equipe local que So we took se that approach from day one. aprofundasse completamente naquilo. Essa foi a abordagem desde o primeiro dia. Perfecto. Richard, Perfeito. ¿cómo vieron el tema E de Richard, como fortalecer foi recursos humanos? para vocês esse aspecto de fortalecer recursos humanos? Certo. Para nós foi muito importante pensarmos nessa solução também própria, como os outros países. Também temos os problemas com relação a recursos técnicos, então tínhamos ali uma equipe dedicada a esse aspecto de transformação digital.
em diversos setores. Olhamos para um sistema que tivesse a mesma linguagem de programação e mesmas técnicas entre todos. Essa foi uma abordagem. Por outro lado, pensamos que seria importante ter um departamento médico de TI dedicado à saúde. Estamos agora, então, reunindo pessoas que nos apoiem com tudo isso, com essa transformação em nosso programa. O suporte agora vem da nossa equipe, da equipe IceRage, e no futuro teremos o departamento médico e de TI com gestão administrativa e todas as equipes vão trabalhar juntas. Muito obrigado. Vejo que realmente muitos países estão fortalecendo a área de governo digital e, de certa forma, isso poderá facilitar o processo de adoção de código aberto. Mas acho que é importante também destacar a necessidade de documentar bem os custos e ter uma ideia bem aproximada do que representa se adaptar e criar a capacidade instalada para conseguir implementar e atualizar o sistema de código aberto de forma adequada. Essa é uma boa comparação aqui, deste enfoque com a abordagem que usa licenças. Com essas respostas, vamos então finalizar a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de agradecer muito a todos pelo seu tempo, nossos colegas do México, Suriname e Bahamas. Agradecer as palavras do nosso novo chefe de divisão, Marcelo Agostino, da região Pan-Americana da Saúde, e a todos os participantes também por seu tempo. Espero que tenha sido realmente proveitoso, útil para todos. Antes de fechar a sala, pediria que respondam, por favor, este questionário sobre o webinar. Podem usar o código QR aqui na tela. Com as suas respostas, vocês nos ajudarão a melhorar mais e mais e a pensar nos assuntos que mais interessam, que sejam de maior interesse de todos para abordarmos nestes webinars. Em breve vamos publicar um blog sobre este webinar e a gravação também estará disponível no YouTube em 3 idiomas. Então, nos veremos lá no YouTube. Muito obrigado a todos. Desejo a todos uma ótima semana. Obrigada, igualmente. Muito obrigado a todos. Até logo. Obrigado, Luiz, e obrigado a todos. Até logo.